Então chegou a hora agora de falar da Era Vargas. A Era Vargas é um período muito longo, né? De 15 anos, vai de 1930 a 1945, e como nós já falamos, depois o Vargas voltou ainda à presidência, mas ela não vai ser abordado nessas três aulas aqui iniciais. Eu não vou trabalhar com tópicos, porque às vezes a gente vai ficar preso ali a algum tópico e às vezes a gente pode deixar passar alguma coisa por ficar tão preso. Então, vai ser uma conversa e uma gravação livre para que eu não fique preso ali aqueles tópicos, porque como eu falei para vocês, não é especificamente uma aula, né? É uma conversa sobre os temas escolhidos. Então, para a gente entrar na Era Vargas, a gente tem que fazer uma introdução. Então, esse vídeo vai ser um vídeo introdutório da Era Vargas que nós vamos tratar a partir do próximo vídeo. Porque a gente precisa entender o contexto histórico, o que estava acontecendo no país e como ele caminhava de forma política naquele momento até Vargas assumir o poder. Então, o presidente em exercício, em 1930, era o Washington Luiz. Washington Luiz, ele era um carioca, só que ele fez a carreira e a vida política dele aqui no estado de São Paulo. Nós estávamos vivendo dentro do contexto da tal política do café com leite. Então, São Paulo e Minas detinham o poder político e econômico do Brasil, e eles tinham feito um acordo de alternância de poder. Então, 4 anos ficava um indicado por São Paulo e 4 anos um indicado por Minas Gerais. O Washington Luiz, como eu já falei, ele havia sido indicado por São Paulo e exercia ali o seu cargo de presidente. Iriam ser convocadas eleições e, naturalmente, o presidente da República ele indicava um sucessor. Não que todas as pessoas fossem obrigadas a votar nele, mas ele indicava e já era praticamente uma trilha de quem seria o próximo presidente da República. Geralmente, o governador, que não era chamado de governador de estado, naquela época era chamado presidente de estado. Por exemplo, o presidente do Rio Grande do Sul, naquele momento, era Getúlio Vargas. O presidente de São Paulo era Júlio Prestes e o presidente da Paraíba era João Pessoa. Não foi à toa que eu falei esses 3 nomes para vocês. Por quê? O Washington Luiz, ele naturalmente iria conversar com Minas para ver quem Minas indicaria. Só que ele não fez dessa forma. Ele achou por bem indicar Júlio Prestes, que era o presidente aqui do estado de São Paulo. Então, só para ficar bem claro, chamava-se de presidente o que hoje nós chamamos de governador de estado, tudo bem? Então ele indicou Júlio Prestes. Obviamente, ele faz uma ruptura com a política de café com leite. E Minas Gerais não aceitaria isso de forma passiva. Então, Minas Gerais faz um acordo com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba e coloca como candidato a presidente Getúlio Vargas e candidato a vice-presidente João Pessoa, que viria a ser depois a capital da Paraíba. Então, dentro desse contexto, aquela oligarquia, aquela república que muitos chamam de República Velha ou a Primeira República, ela tem aí uma ruptura entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nós vamos para as eleições com São Paulo e Minas competindo para ver quem seria o presidente. E aí é muito interessante porque nós vamos falar da Era Vargas. E é até uma brincadeira que a gente estimula o aluno em sala de aula, os alunos do 9º ano e do 3º que aprendem essa matéria na escola. E agora, quem será que ganhou as eleições? Nós somos tendenciados a dizer que foi Getúlio Vargas que venceu, porque a gente vai falar da Era Vargas. Mas não, quem vence as eleições foi Júlio Prestes. O Brasil, ele vivia uma turbulência por causa da crise de 1929, a quebra da Bolsa de 29, o crash da Bolsa, né? Aquele problema, a Grande Depressão, é chamado de todos esses nomes, esse período aí que aconteceu lá nos Estados Unidos.
Então o Brasil ele estava com uma crise muito dura e o Brasil era um dos maiores exportadores de café do mundo. E os Estados Unidos compravam muito café do Brasil naquele momento. Com a crise, os Estados Unidos deixou de comprar esse café. Então, por que o Washington Luiz achava melhor Júlio Prestes ter sido indicado? Porque como o café era o pulsar da economia daqui de São Paulo, talvez um paulista saberia melhor lidar com aquela situação para a economia do Brasil ficar estável. Mas, obviamente, isso aí é uma outra discussão, porque Minas, obviamente, não ia aceitar isso. Então, tem as eleições e Júlio Prestes ganha. Começa ali um movimento de repulsa à vitória do Júlio Prestes. As pessoas falam que já está na hora de mudar essa política oligárquica que existe no Brasil, esse domínio, né, dos coronéis, essa política do café com leite que se rompeu. Então a gente precisa aprofundar esse rompimento. E aí o que acontece? Dentro de vários fatos que foram desencadeando até Vargas dar um golpe de Estado, acontece um fato preponderante que não tem nada a ver com política. Lá na Paraíba, como eu já falei, João Pessoa era o presidente da Paraíba. Hoje nós falamos governador. Ele foi assassinado. Ele estava em uma reunião lá em Pernambuco, e ele foi assassinado. Foram fatos íntimos, particulares, que levaram a esse assassinato. Não tem nada a ver com a questão política direta. Então, um fato particular lá, obviamente que a pessoa era um adversário político de João Pessoa, porém, ele não tem a ver o assassinato com as eleições. Só que aí, espertamente, algumas pessoas usaram esse fato para ligar as eleições à vitória de Júlio Prestes e causar ali uma turbulência na sociedade. Então, o que acontece? Primeira coisa, primeiro passo, Washington Luiz ainda estava no poder, então Washington Luiz seria deposto, e foi deposto, foi retirado da presidência, e Júlio Prestes assumiria a cadeira. E não permitem que Júlio Prestes assumisse essa cadeira. E com isso, Getúlio Vargas e toda essa estrutura que foi formada para a candidatura dele acaba assumindo a presidência com um golpe de Estado. Então, Júlio Prestes é o primeiro presidente eleito na história do Brasil que não assume a presidência porque aconteceu um golpe. Podem ter acontecido depois em outros governos, fatos que retiram o presidente ou acontece uma coisa e ele sai. Mas Júlio Prestes ele vence as eleições e um golpe não permite com que ele assuma o poder. Então, dentro desse contexto, começa a Era Vargas. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar precisamente do governo provisório. A gente precisava entender por que foi um golpe que aconteceu em 1930 e por que Júlio Prestes ganhou as eleições, não assumiu, e é Vargas que assume aí, então, a presidência da República. Então, esse é o contexto inicial para agora sim, no próximo vídeo, a gente entrar de sola na Era Vargas. Tudo bem? Então, até breve, até o governo provisório da Era Vargas.